Olá, começa agora mais um Legítima Defesa Especial Eleições 2016. E a Central Grupo Sino de Eleições, que é uma parceria do Jornal NH, da Web TV e da Rádio ABC, traz essa semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Comigo aqui o jornalista Misael Lima, que é repórter colega da editoria de política do Jornal NH. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato pelo PMDB, Paulo Ritzel. Candidato, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor está aqui em legítima defesa do quê? Nós estamos candidato a prefeito da cidade de Novo Hamburgo em legítima da defesa, ou melhor, não vou dizer em legítima defesa, mas com saudades dos velhos tempos da cidade de Novo Hamburgo. Por isso, o nosso partido escolheu um candidato com experiência, que já foi prefeito da cidade e espera, com essa experiência, juntando um projeto de futuro para a cidade de Novo Hamburgo, trazer de novo a dignidade e a saudade dos velhos tempos da cidade de Novo Hamburgo. Candidato, o senhor começou a sua caminhada por Novo Hamburgo já no ano passado, quando o partido internamente decidiu por uma pré-convenção, por uma pesquisa, por uma avaliação interna e possibilitou o senhor a fazer essa pré-candidatura. De que forma esse período foi importante para o senhor para voltar o seu nome para conhecimento da comunidade da cidade? Na verdade, o nosso candidato, o último candidato, o Paulo Cochina, que foi um bom candidato, perdeu as eleições, talvez por isso, porque ele foi escolhido muito em cima do laço, não teve tempo para se preparar, e nós tínhamos, o PMDB na época tinha um outro candidato, e houve aquele problema da escolha do candidato, foi muito rápido, na verdade. Então, por isso que o PMDB resolveu, então, há 2 anos atrás, fazer uma pesquisa na população, abrir o processo democrático dentro do partido para a escolha do candidato a prefeito. 5 nomes foram colocados nessa pesquisa e eu acabei tirando o primeiro lugar. Por isso nós somos candidatos hoje e esse tempo foi importante porque nós já estamos trabalhando com os vereadores, com pelo menos os vereadores que já eleitos, que tinham mandato dentro da cidade de Novo Hamburgo. Tive a oportunidade de conhecer novamente a cidade, porque eu estou praticamente 20 anos fora da política como candidato, mas esse período foi legal, foi bastante importante porque eu pude conversar com as pessoas novamente e escutar o que elas estavam precisando. Candidato, seu slogan e toda a sua campanha está baseada em buscar uma Novo Hamburgo, para uma Novo Hamburgo voltar a crescer. Você é aquela Novo Hamburgo que tu falava mesmo na época da tua gestão, quase 25 anos atrás. A pergunta é, como aplicar as coisas, a administração moderna, sabendo que desses 25 anos ela mudou completamente, principalmente na questão econômica, já que Novo Hamburgo não é mais aquela mesma cidade, aquele polo calçadista tão forte que era durante a sua gestão. Como é que tu pretende conseguir modernizar essa administração para que ela volte a crescer? Na verdade, assim, a experiência faz com que se aprenda, que não se cometa os mesmos erros do passado. Nós temos, por exemplo, na questão da área econômica que tu citou, quando nós perdemos as eleições, o PMDB perdeu as eleições, nós tínhamos um projeto moderníssimo e que foi copiado, que foi executado pelas outras cidades. Nós tínhamos o Hélio Jacomete, era o prefeito da cidade, e me convidou, naquela época, quando os candidatos estavam aí em campanha para prefeito de Novo Hamburgo, que nós perdemos para o José Hildo dos Santos, ele apresentou para nós um projeto de um loteamento industrial, já naquela época, e chamou todos os candidatos para mostrar esse projeto de loteamento industrial, que infelizmente não foi feito pelo prefeito que ganhou. Mas quem fez? A Estância Velha fez, Campo Bom fez, fizeram um projeto de futuro. E nós tínhamos, já estávamos pensando nisso. Então, qual é a minha ideia? É trazer novamente esse projeto para a cidade de Novo Hamburgo para principalmente atender a demanda de emprego, que se nós naquela época já tivéssemos executado, Novo Hamburgo não estaria nesse problema de desemprego que está hoje. Porque Campo Bom, São Leopoldo, Estância Velha especialmente, resolveram esse problema fazendo esse loteamento industrial. E onde seria o local, qual seria o local ideal para esse loteamento? O local é assim, eu acho que tem 2 coisas importantes na questão de emprego, quando se fala nisso. Primeiro, nós temos que viabilizar aquele loteamento do Zafra, do outro lado da faixa, que é o Boulevard, né? Esse loteamento é importantíssimo. Esses prefeitos que vieram depois de nós esqueceram daquele loteamento. Aquele loteamento são 63 hectares, dá uma cidade maior que a cidade de Novo Hamburgo. E só está faltando uma pequena coisa. Estou te dizendo porque eu conversei com a direção do Zafari há 2 semanas atrás. Só falta
a estação de tratamento de esgoto que infelizmente estava pronta, estava com projeto já para ser realizado e não foi realizado pela Prefeitura de Novo Hamburgo, por esses últimos prefeitos que estiveram comandando a cidade. Por outro lado, esse projeto fica do lado do Boulevard, que fica ali na Avenida Presidente Lucena. Presidente Lucena, na sequência que era a área do Guine. Ali já havia um processo de desapropriação pública para fazer esse projeto. O projeto até que foi da época do nosso ex-prefeito Atalírio Foscarini. E que, infelizmente, não foi concretizado porque faltou vontade política e uma série de outras coisas. No caso, vocês trazem sempre essas propostas como prefeitos, mas a gente sabe que hoje a vida do prefeito ela é muito engessada, porque ele acaba se limitando a muitas questões econômicas, principalmente, com a questão estadual, a questão federal e principalmente também com a questão do próprio embate com o legislativo que muitas vezes tem. Como é que tu pretende aplicar essas propostas que tu tem nesses 4 anos que tu vai ter? Na verdade, acaba sendo um período até um pouco curto para conseguir fazer tudo que vocês planejam, né? É claro que nós estamos assumindo, a gente sabe, uma prefeitura quebrada, sem condições financeiras. Aí o prefeito devendo hoje 14 milhões, se eu não me engano, já para o Ipazem. Mas a gente sabe que essa prefeitura está mal administrada, muito mal administrada, por um sistema já falido, que é um sistema social comunista, que infelizmente já foi provado que no mundo inteiro não funciona. Então nós temos que mudar isso. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer em Novo Hamburgo para voltar a crescer, para ter uma cidade boa, para trazer aquela velha saudades que nós temos da segurança, das coisas funcionando, das ruas limpas, arrumadas, é fazer com que o PT saia de Novo Hamburgo. O PT quebrou o Estado do Brasil, quebrou o Estado do Rio Grande do Sul. Se o PT ficar mais 4 anos dentro dessa cidade, nós vamos ter que se mudar de Novo Hamburgo. Veja São Leopoldo, o prefeito que administrou em São Leopoldo quebrou aquela cidade. Então, qual é o nosso projeto? Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando, trazendo um novo sistema de administração da cidade, mas é importante que o PT saia daí. É importante que a população saiba e que para qualquer prefeito que assumir na cidade de Novo Hamburgo, que tem um projeto moderno e que traga como nós o modernismo e a experiência do passado, nós precisamos tirar essa administração que está aí, que está muito mal. Mas, candidato, o senhor fala de situação financeira ruim. Na minha vida de acompanhar a política de Novo Hamburgo, cada prefeito que chega reclama que o prefeito anterior deixou a cidade numa situação financeira pior. E eu lembro muito bem quando o atual modelo de governo assumiu Novo Hamburgo, em 2008, na eleição de 2008, que assumiu em 2009, o então prefeito Tarcísio Zimmermann provocou uma moratória durante um período por causa de uma dívida herdada do então prefeito que saiu, que era do PMDB. Esse negócio de empurrar a dívida, de reclamar de dívida de um para o outro, já não é um chavão para justificar, talvez, o que não vai se conseguir fazer na frente? Eu acho que não. Acho assim, o prefeito tem que ser um líder e tem que ter experiência e tem que saber administrar a cidade. Porque teve um prefeito aí que deixou uma dívida de 140 milhões de reais só do Ipazem e mais 40 milhões de reais de não ter pago a CE, a luz, na época era a CE. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se nós tivermos um prefeito bem organizado, e eu gosto de dar o exemplo da Prefeitura de Santa Maria. Lá na Prefeitura de Santa Maria, o prefeito de lá é o César Chiro. Ele tem um número de habitantes muito parecido com a cidade de Novo Hamburgo, mais ou menos 300 mil habitantes. E um orçamento metade da cidade de Novo Hamburgo. E se tu conversar com a população de lá, conversar especialmente com os taxistas, eles vão te dizer, pô, esse prefeito é um cara legal, organizou os táxis, organizou os vendedores ambulantes, a cidade está muito bem organizada. Então, o que é? Se nós temos lá uma cidade com a população igual a metade do orçamento, o que nós precisamos? Nós precisamos de um prefeito que saiba administrar a cidade, um prefeito que pense na cidade de Novo Hamburgo, um prefeito que tenha secretários que morem na cidade de Novo Hamburgo, um prefeito que tenha diálogo, que possa conversar com os cidadãos. E especialmente tem uma coisa importante que aconteceu com o PT quando assumiu a cidade de Novo Hamburgo, é a questão do funcionalismo público. Esses prefeitos do PT que tiveram aí são sindicalistas. Viviam na porta de fábrica, vamos aumentar o salário de vocês, esses dirigentes são isso, são aquilo. Quando assumiram a prefeitura de Novo Hamburgo, o que eles fizeram? Mexeram no plano de carreira do funcionalismo. E vou dizer a vocês,
Ninguém consegue ser prefeito da cidade de Novo Hamburgo sem ter um funcionalismo do seu lado. Eles começaram uma guerra com o funcionalismo e, infelizmente, é uma guerra não só com o funcionalismo, com a população de Novo Hamburgo. Porque eu me lembro quando eu era prefeito da cidade de Novo Hamburgo, nós tínhamos orgulho de pertencer a essa cidade. Eu, quando me elegi deputado federal, eu não só dizia assim, eu sou deputado federal lá do Rio Grande do Sul, não, eu dizia, sou ex-prefeito da cidade de Novo Hamburgo. E o funcionalismo público nós temos que trazer de novo para o nosso lado, porque tem pessoas competentes. Nós não precisamos desse povo todo de fora aí e esse monte de cargos de confiança. Nós temos que trazer a hombridade e a qualidade dos nossos funcionários públicos para poder administrar bem a cidade. Candidato, o funcionalismo de Novo Hamburgo, já que o senhor falou em plano de carreira, ele vinha de um plano de carreira na época que a inflação era de 2, quase 3 dígitos, certo? Sim. A inflação chegava a 80% ao mês e ele era um plano de carreira desse período. Sim. Que outros municípios da região também tiveram que alterar porque tornaria inviável. O senhor acredita que o cancelamento, melhor dizendo, daquele plano de carreira, a extinção daquele plano de carreira não poderia acontecer? Como é que ficariam as finanças do município no futuro? Não, vocês estão enganados. Infelizmente, vocês insistem numa coisa que não é verdade. Acontece que nós criamos o IPAZEM porque naquela época nós pagávamos 33% da folha de pagamento para o governo federal. E não vinha nenhum retorno. Nós deixamos de pagar 33% para o governo federal e começamos a pagar 23% e criamos o IPAZEM, o Instituto de Aposentadoria. E é um sistema diferente porque todo o dinheiro recolhido do funcionalismo vai para um caixa. É diferente do INSS do Brasil, candidato, em que assim, o que arrecada... Claro que é o IPAZEM. Não, a questão não é o IPAZEM, a questão quando é o fala em dívida carreira, do município... É o plano de carreira. É o plano de carreira. Mas o plano de carreira não afeta o futuro da criação do IPAZEM, porque o governo do município não pode mexer naquele bolo de dinheiro. Se um prefeito deixa de pagar, ele tem que refinanciar e pagar de algum jeito. Por isso, esse plano de carreira que foi criado para o funcionalismo é totalmente sustentável, desde que o prefeito cumpra com as leis e não deixe de pagar o IPAZEM. Minha pergunta é a seguinte, com a máquina pública tão inchada, uma das principais reclamações da população é o excesso de CCs. Vocês têm uma das maiores coligações atualmente nessa disputa eleitoral aqui de Novo Hamburgo. Como é que tu pretende montar o teu governo, tendo um secretariado que eu acredito que tu vai buscar, vai ser um secretariado técnico para poder comandar as tuas pastas e ao mesmo tempo agradando esses partidos sem inchar a máquina pública? Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, eu não coliguei com vários partidos que vieram pedir, até um grupo veio conversar comigo, pediram isso, aquilo, papapá, vice-prefeitura, FENAC, não fechei com... Não tem nenhum partido hoje coligado com o PMDB que nós prometemos alguma coisa, nada, para ninguém. Se alguém deles disser, é mentira. Porque todos sabem, eu já conversei com eles, que quando nós assumirmos a Prefeitura Municipal do Novo Hamburgo, e o João que está aí, é experiente, sabe, tu não vai conseguir administrar a cidade se não fizer um pacto. E hoje Novo Hamburgo precisa de um pacto com os empresários, e aliás eu já vi que inclusive a ACI, a Bicalçada, a Brameca, a Sintecal, todos eles estão preocupados com quem vai ser a prefeitura, quem vai ser o prefeito da cidade de Novo Hamburgo. Então está num bom momento, vocês que estão ouvindo aí, meus caros espectadores e amigos do jornal, que está na hora de nós fazermos um pacto de administração. Porque eu não quero sair daqui 4 anos como esse prefeito vai sair corrido da cidade de Novo Hamburgo. Nós vamos enxugar cargos de confiança? Vamos. Nós vamos enxugar a prefeitura? Vamos. Mas eu sei como isso é difícil e vou te dizer para vocês como é que eu vou fazer. Nós vamos contratar uma empresa de gestão pública, uma empresa idônea, honesta e que saiba trabalhar e vamos fazer um trabalho junto com o funcionalismo municipal e dizer o seguinte, olha, nós precisamos de tanto de investimento, devolver para a população e tanto para melhorar o salário de vocês. Já conversei, inclusive, com o funcionalismo e está tudo certo. Já conversei com os partidos coligados e todos topam, porque nós vamos ter 4 anos. E se esse prefeito que for eleito da cidade de Novo Hamburgo não fizer isso, essa prefeitura vai quebrar definitivamente. Essa é a nossa proposta. Porque eu sei que é difícil tu chegar num lugar, olhar para uma sala e ver, pô, aqui tem 8 pessoas, mas com 2 tu resolve o problema. Eu sei que é difícil, mas essa empresa, no momento que ela trabalhar, fizer o diagnóstico
e fazer a implantação, e nós tivermos esses partidos coligados conosco com essa ideia, nós vamos resolver o problema da cidade. Vamos trazer os velhos Candidato, só um pouquinho. Esse é o programa... em que nós tínhamos credibilidade nessa cidade, que a administração do Candidato, só um minutinho, por favor. Esse é o programa Legítima Defesa, especial Jornal NH, Rádio ABC 900 e Web TV. Nós estamos ao vivo aqui no site do Jornal NH e também na Rádio ABC 900. O candidato entrevistado de hoje é o Paulo Ritzo, do PMDB, e participa comigo o jornalista Misael Lima. Candidato, da onde o senhor disse que a prefeitura está quebrada? Da onde o senhor vai tirar recurso para contratar uma empresa para fazer esse estudo? Aí é que está. Eu acho que até quando eu falei, comparei com a cidade de Santa Maria, eu diria assim, ela está mal administrada. Eu acho que ainda dá para salvar o orçamento da prefeitura. O que nós precisamos fazer é acabar com os gastos supérfluos e que acabar com esse excesso de funcionários de cargos de confiança. Nós temos ótimos funcionários na prefeitura municipal que nós poderíamos aproveitar em vez de utilizar cargos de confiança, principalmente de gente de fora, como secretários que não têm compromisso nenhum com a cidade de Novo Hamburgo. Minha pergunta agora é em relação à segurança pública, como é que vocês pretendem aproveitar não só a força da Guarda Municipal, mas todo o trabalho que as entidades vêm fazendo em Novo Hamburgo para tentar integrar mais a segurança e qual é a proposta que vocês têm para trazer de novo, para tentar melhorar a situação e diminuir a violência mesmo em Novo Hamburgo, que é um dos grandes pedidos da nossa população. Não tem ninguém que pode falar mais de segurança pública do que eu. Talvez eu e o ex-prefeito Elcio Moura, que foram os prefeitos que mais investiram na segurança pública da cidade de Novo Hamburgo. Na época que eu fui prefeito, nós tínhamos o CONCEP, fizemos aliás, naquela época havia naturalmente já uma integração da ACI, CONCEPRO, todas essas entidades organizadas da cidade de Novo Hamburgo, inclusive o Rotary lá e assim por diante. Hoje não tem mais, mas nós vamos retornar a esses velhos tempos. Vamos fazer com que essa integração resolva o problema da segurança. Mas, com a experiência que eu tive, só para dizer assim para vocês, nós construímos 36 postos da Brigada Militar, 6 postos da Brigada Militar nos bairros da cidade. E cada posto com 6 casas para os soldados brigadianos morarem. Construímos 2 prédios de pelotão feminino, um prédio de pelotão feminino e um masculino, para trazer um contingente da Brigada Militar para Novo Hamburgo. Hoje não tem nenhuma mulher aí caminhando por aí como guarda, só um pouquinho. Criamos a 5ª Companhia da Brigada Militar, criamos a 4ª Companhia da Brigada Militar. E aonde está tudo isso? Não está, não tem mais nada em Novo Hamburgo. E criamos a Guarda Municipal, e quando eu fui deputado federal, nós entramos lá dentro da lei, da criação da nova lei da segurança pública de trânsito e conseguimos fazer com que a Guarda Municipal também fizesse trânsito. Hoje, a Guarda Municipal pode fazer segurança pública. Então, o que nós queremos? Vamos integrar a Brigada Militar? Vamos. Vamos trazer a Polícia Civil? Vamos. Apesar de não estarem equipados e sem condições nenhuma de fazer segurança. Nós vamos fazer segurança pública com a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, que tem todas as condições físicas e legais hoje para fazer isso. Nós vamos inicialmente, vai ser o primeiro ato que eu vou fazer, é contratar mais 200 guardas municipais e eu quero ser o primeiro prefeito do Brasil a resolver o problema da segurança pública com a nossa gente da cidade, com os guardas municipais, como acontece onde funciona, como é nos Estados Unidos e na Europa, onde a segurança pública é feita pelos próprios munícipes e pela própria cidade. O senhor fala da Brigada Militar, que não vê mais o efetivo da Brigada Militar na rua. A Brigada Militar é uma atribuição do Estado que hoje está sob o governo do PMDB, que é o seu partido. Como é que o senhor pretende conversar com o governo do Estado para tentar solucionar ou pelo menos encaminhar uma situação que possa dar mais segurança para a cidade enquanto o senhor não conseguir aumentar o efetivo da Guarda? O que eu vou pedir para o governador? O PT aí, o Tarso Genro, foi esse governo, deixou quebrado, tu vai pedir o que para o governador? Se nós continuarmos, acabei de dizer isso para vocês, se nós continuarmos a esperar pela Brigada Militar, não estou criticando a Brigada, estou dizendo que eles estão sem condições de atender a segurança pública. A própria Polícia Civil não tem condições, não tem gente para fazer. Nós vamos resolver com a Guarda Municipal, porque a lei hoje permite. É assim que nós vamos resolver. O problema é que a questão que fica aqui também é na contratação de 200 guardas novos, isso vai inchar ainda mais a folha de pagamento. Não vai inchar, eu já tenho o levantamento de custo, tudo certinho, pena que eu não trouxe aqui. Vai aumentar em apenas 5% da folha de pagamento.
que hoje já está E vamos fazer um plano de carreira para a Guarda Municipal para que eles se sintam orgulhosos. Porque na minha época que eu fui prefeito, o Guarda Municipal ganhava 3,5 salário mínimo. Hoje não chega a 1 salário mínimo. Nós temos que melhorar isso também. E no momento que tu traz uma Guarda Municipal motivada para ajudar a segurança pública, nós vamos resolver o problema da cidade. Mas tudo isso precisa ter um prefeito que conhece e sabe fazer isso, e não essa coisa que nós temos na cidade de Novo Hamburgo hoje. O senhor fala bastante do governo do PT, mas o senhor também atuou no governo do PT enquanto estava no PDT em Novo Hamburgo. Sim. Né? Eu fui convidado para ser presidente do Conselho da Comusa, foi uma honra para mim, um ex-prefeito me convidar, assim como foi uma honra para mim que se lembraram de mim, afinal estou aí, né? Poderia dar muito mais. Não mudou nada, não mudou nada, não mudou nada. Eu aceitei um convite de um ex-prefeito, assim como eu aceitei um convite também na época do PDT para ser diretor do hospital. Acho muito bom, foi bacana, foi uma colaboração que eu pude prestar. Assim como eu também posso, eleito prefeito de Novo Hamburgo, convidar qualquer ex-prefeito, como o Miguel Schmitz, que eu acho uma pessoa sensacional, maravilhosa, que prestou um serviço, tem o Alceu Mozo, tem o Nível Friedrich e tem os do PT também. É que eu não tenho essa distinção, porque é PT assim, mas acontece o seguinte, a administração hoje de Novo Hamburgo está muito ruim e que é administrada pelo PT. O senhor falou que o senhor foi diretor do Hospital Municipal. O que o senhor, como prefeito de Novo Hamburgo, se eleito for no dia 2, vai fazer pela saúde de Novo Hamburgo? A saúde é assim. Na nossa época, nós tínhamos os postos, e fui o primeiro prefeito que criou os postos. Construímos 8 postos de saúde nos bairros do município, equipados, para fazer inclusive um mínimo pronto-socorro. O que nós estamos vendo hoje na cidade de Novo Hamburgo? Nós temos um hospital que foi desapropriado por mim, na época ia quebrar, ia fechar, e pagamos o hospital no meu governo. Nós queremos assim, fazer com que pelo menos esses postos que existem hoje funcionem. Com médico, com atendimento sem essas filas que hoje acontecem na cidade, com médico em alguns postos 24 horas por dia. E outra coisa importante, todos esses postos, todos eles têm que estar integrados com o Hospital Municipal. Só que o sistema hoje do Hospital Municipal não é adequado para a população de Novo Hamburgo. Não atende às necessidades de Novo Hamburgo. Por quê? Porque ele é um hospital pronto-socorro. Ele não é um hospital de Novo Hamburgo. Hoje eu conversei com uma senhora, hoje de manhã, que estava lá na Vila Santo Afonso, na Vila Palmeiras, e ela me disse, recém eu fiz uma cirurgia. E eu, por curiosidade, perguntei, aonde a senhora fez? Não foi aqui no nosso hospital, foi em Ivoti, foi encaminhado daqui pela nossa central para Ivoti. O que nós temos que fazer é devolver esse hospital de Novo Hamburgo, que é nosso, que é do SUS, para atender a população de Novo Hamburgo. Porque você sabe como é que funciona hoje. O cara se acidenta lá em Nova Hartz, em Gramado, eles vêm para cá para ser atendido aqui na nossa cidade. Vamos acabar com esse atendimento de pronto-socorro e vamos devolver esse hospital para a nossa cidade. Fazer as cirurgias eletivas, atendimentos básicos, curativos, que é o que acontece nas cidades que vão bem, como é Campo Bom, como é Dois Irmãos, como é Ivoti e assim por diante. Esse é o nosso projeto para a saúde. Deixando de ser um hospital de pronto-socorro, como é que os atendimentos de urgência de Novo Hamburgo vão ser... Não, atendimento de urgência é uma coisa, vamos atender a população de Novo Hamburgo, mas não o cara se acidenta lá em Cachoeirinha e o telefone para a central tem vaga aqui. Não precisa. Não, mas esse convênio não é um convênio bom para a cidade de Novo Hamburgo, eu sinto muito. Porque se tu conversa com um paciente aqui que não tem atendimento, uma cirurgia simples, é por quê? Porque alguma coisa está errada. E o que está errado é esse. Nós queremos devolver esse hospital para a cidade de Novo Hamburgo. Ali em Campo Bom, quando alguém precisa fazer uma hérnia, é atendido no próprio hospital de Campo Bom. Por que aqui não é atendido? Por que nós não fazemos cirurgias eletivas aqui? Por causa desse sistema integrado com o governo do Estado. E pelo que eu sei, o governo do Estado está sem dinheiro, não está pagando esse serviço, então é uma boa oportunidade de a gente devolver esse hospital para a cidade de Novo Hamburgo. Eu fui diretor do hospital há 4 anos, eu sei como é que funciona aqui. O senhor pretende romper então com o próprio partido, no caso? Não é partido, é o sistema hoje que infelizmente atrapalha a saúde da cidade de Novo Hamburgo, não é contra o partido. O partido é o senhor que está dizendo, né? O partido, não é questão do partido, eu vou dizer novamente para o senhor, esse estado está quebrado não é por causa do José Sartori, é por causa do governador anterior que era do PT. Certo. Em relação ao transporte público, o senhor falou brevemente no debate que a gente teve na BC 900 e comentou que vai tentar melhorar para não ficar tão superlotado os ônibus
como você pretende implantar um sistema de transporte público para atender a demanda que a gente tem atualmente, sem também afetar a tarifa para os passageiros? Eu acho que a tarifa de Novo Hamburgo está muito cara, começa por aí. E eu converso com o pessoal da população de Novo Hamburgo, eu fico impressionado que o cara, por exemplo, que mora lá no Quefas, se quer vir na Santo Afonso, pega 3, 4 ônibus e paga por todas essas passagens. Nós temos que fazer como eu fiz na época que eu fui prefeito. Eu trouxe na época, acho que vocês esqueceram, mas o João não, eu trouxe um especialista de trânsito da Alemanha para cá. Ele veio para cá, passou 30 dias aqui em Novo Hamburgo, nos ajudando a resolver um monte de coisa, um monte de problemas na área de mobilidade urbana. Ele nos ajudou a fechar ruas, abrir ruas, ele fez aqueles adornos nas ruas, que eu achei sensacional, que hoje não existe mais. O que nós precisamos é de um especialista em trânsito e que faça realmente um trabalho da mobilidade urbana na cidade de Novo Hamburgo. Isso é uma coisa que é importante. Segundo lugar, a questão da passagem integrada, que foi prometida por esse governo e até agora não foi feita. E por que o senhor não implantou quando foi prefeito? Ora, nem tínhamos pensado nisso naquela época. Naquela época nós não tínhamos esse congestionamento que tem aí, mas não esquece... Mas o deslocamento é o mesmo? Não, só um pouquinho. Nós fizemos a nossa parte, meu amigo. Eu fui um dos prefeitos que mais calçou e asfaltou a cidade de Novo Hamburgo e mais abriu ruas novas. Eu vou te dar o exemplo da 1º de março. A 1º de março, que começa ali no centro, que era uma estação de trem, as ruazinhas desse tamanho, o Ataliba Foscarini fez até ali o Móveis Líder. Do Móveis Líder eu fiz até São Leopoldo, no meu governo, terminei. E isso chama-se mobilidade urbana e resolução de transporte urbano. Então, eu acho assim, ó, a passagem integrada hoje é muito importante porque está muito difícil de traficar em Novo Hamburgo. E a demora também. Então, no momento que tu faz uma passagem integrada, com ônibus adequados, com ruas inteiras em condições que os caminhões e os ônibus não quebrem a toda hora, nós vamos ter um projeto bom para o futuro. Candidato, o nosso tempo está se esgotando, né, aqui no programa Legítima Defesa, que vai estar indo a hora agora. Não, mas eu nem comecei a falar ainda das minhas coisas todas que eu tenho. No WebTV do Jornal NH. O senhor tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Nossa, eu queria falar então, por exemplo, eu tenho aí da área de educação, saudades do professor Salé, que era meu secretário, e que tinha aquele programa do Aipim ao computador, que nós queremos trazer de volta. Tem coisas importantes que nós queremos fazer, por exemplo, com a Guarda Municipal. É pouco tempo, mas eu gostaria de citar assim, nós temos um centro de Novo Hamburgo maravilhoso e lindo. Tu vai ali em Campo Bom, tu vai em Estância Velha, vai em Votia, Dois Irmãos, o pessoal vem para o centro da cidade, vem curtir as áreas de lazer da sua cidade. Hoje nós não temos nada. Nós vamos reativar essas áreas de lazer, nós queremos salvar o centro de Novo Hamburgo com a Guarda Municipal. Não sei se tu te lembra, João, quando eu implantei o guarda de quarteirão, aqueles guardas de quarteirão. Então essas coisas tudo nós estamos planejando para o futuro. E um monte de outras coisas aí que a gente anotou aqui, no fim que não vamos poder falar. Mas nós criamos a Comur, nós criamos a Comusa, e tudo isso hoje faz parte integrada de um governo que quer o bem da cidade. Graças a Deus, tu vê pensando no futuro, tu vê, eu era um prefeito antigo, mas pensando no futuro, criamos a Comusa, que hoje traz uma água adequada para a população da cidade de Novo Hamburgo. E essas coisas, e mais coisas, nós temos o nosso projeto para transformar essa cidade naquilo que era antigamente, para que o cidadão de Novo Hamburgo tenha orgulho de pertencer à cidade de Novo Hamburgo. Ok, obrigado então, candidato. Esse então é o candidato Paulo Ritz, do PMDB, que concorre à Prefeitura de Novo Hamburgo. O programa Legítima Defesa Especial Eleições 2016, uma parceria do Jornal NH com a Rádio ABC 900, chega ao seu final. E nesta quinta-feira, a gente vai receber aqui, nesse mesmo local e horário, o candidato do PV, ex-prefeito José Ayrton dos Santos. Até lá.